Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais uma aula para que a gente possa continuar trabalhando o material que a gente separou no começo do ano do professor Humberto Teodoro Júnior no livro. Vamos continuar aí com o tema ação, dessa vez com a segunda parte, né? A primeira parte foi na aula passada, hoje vamos para a segunda parte. Quero destacar para vocês que estou deixando aí embaixo também o meu e-mail e com o assunto, coloca lá Covid-19 e o nome do aluno, que aí eu vou saber que se trata dessa aula ou das aulas que a gente está tendo, né? Na aula passada houve algumas queixas pontuais quanto ao áudio, procurei melhorar ele agora, espero que esteja melhor, mas também às vezes pode ser a configuração da sua máquina aí, né? Procura mexer nela que também dá certo, tá bom? Porque eu mantive contato com alguns alunos e disseram que o som estava legal. De qualquer maneira, tentei melhorar aqui para a gente poder continuar. Lembrando que é fundamental sempre a leitura do texto. E o propósito desse fórum é que vocês formulem as dúvidas que vocês têm, tanto do texto quanto dessa aula gravada. Okay? Ainda optei em gravar sem imagem, porque acho que apresentando o slide para vocês é muito melhor do que ter apenas o professor aí falando sem ter nenhum material de apoio. Também estou devendo a postagem do material das primeiras aulas, que a gente teve mesmo em sala de aula. Eu vou colocar tudo aqui para tentar facilitar a vida de vocês, tá bom? Então era isso. Vamos começar o nosso tema da aula de hoje aí, tá bom? Quando a gente, na aula passada, falava de ação, a gente focou muito a questão das condições da ação, que era lá, relembrando, legitimidade, a de causa, interesse processual e a possibilidade de do pedido. As três condições são itens, digamos assim, subjetivos, porque exigem um raciocínio, um pensamento, uma vontade, um interagir para que a gente possa observar se a parte legítima temos que raciocinar, pensar, se é um interesse processual temos que pensar, raciocinar, e a possibilidade do pedido mais ainda. Agora não, nos elementos da ação é o que a gente chama de itens exteriores. A gente vai olhar e vai ver se tem. Nós não vamos, no primeiro momento, emitir nenhum juízo de valor. Nós vamos olhar se o processo possui esses três itens. Primeiro deles, as partes. Segundo, a causa de pedir. E o terceiro item, que é o próprio pedido. Ok? Então, estes são os elementos da ação. É fundamental a presença de todos eles. Como nós vimos, se falta uma das condições da ação, nós temos a carência de ação, que foi objeto de várias perguntas no fórum. Então, o carecedor de ação é aquele que não preencheu os itens das condições da ação. Agora não. Agora nós vamos falar dos elementos. Ok? E vamos trabalhar cada um deles separadamente. O primeiro elemento aí são as partes. Quem são as partes do processo? Nós temos que as partes do processo são o autor e o réu. Essa nomenclatura, como eu já mencionei com vocês, é uma nomenclatura padrão. Não há nenhum tipo de aspecto negativo, como ocorre lá no direito penal para a figura do réu. O réu lá no direito penal é quem praticou o crime, o criminoso, tem toda uma pecha negativa. Aqui não. Aqui para nós, réu é apenas aquela pessoa, né, o sujeito, como estou destacando aqui, ó, o sujeito passivo do processo, é aquele que sofre a ação. A gente chama isso de polo, também de polo passivo. De outro lado, nós temos o autor, que é quem propõe a ação. Ele é o sujeito ativo, porque é ele que toma a iniciativa. E ele, é claro, ocupa aqui o chamado polo ativo. É muito comum o professor, mesmo eu tenho esse péssimo hábito de sempre ao exemplificar, falar o autor, o réu, e nos referimos às pessoas físicas, né? O José, o João, a Maria, mas não é só isso. As partes podem ser tanto pessoas físicas, como também pessoas jurídicas. As empresas, elas podem estar no processo tanto como autoras ou como réis. A mesma coisa se aplica, tem um Szinho aqui só para lembrar, para as pessoas sem personalidade jurídica. Então, mesmo que não tenha personalidade jurídica, que não seja algo
devidamente regular ou regulamentado, ainda assim ele vai poder propor a ação dele para poder buscar os seus direitos, que seria uma pessoa sem personalidade jurídica. Condomínio, por exemplo, ele é tratado como uma entidade sem personalidade jurídica, mas mesmo assim o condomínio tem lá a sua constituição e ele vai poder propor as ações sempre que necessário, seja na qualidade de autor, seja na qualidade de réu. A pessoa jurídica é aquela pessoa que tem os seus atos constitutivos. Vocês estudam isso lá no direito empresarial com a professora Andriele e com o professor Anderson. Essas partes, muitas vezes, podem estar reunidas. Então, eu posso ter aqui, de um lado, um autor contra 3 réus. Quando a gente tem mais de uma parte, seja no polo ativo, seja no polo passivo, seja um autor, seja um réu, a gente tem mais de uma pessoa, a gente tem a figura que está aqui em cima, figura do litisconsórcio. Isso vai ter uma série de implicações que a gente vai aprender mais à frente, mas desde já gravem. Litisconsórcio, sempre quando há vários autores ou vários réus em um processo. Aqui eu estou apresentando a figura de vários réus. Então, se eu tenho vários réus no processo, a gente chama isso de litisconsórcio passivo. Agora, se eu tenho um processo em que existem vários autores contra um único réu, também é litisconsórcio, mas aí é litisconsórcio ativo. Por outro lado, se eu tenho um processo com vários autores e vários réus, estou colocando aqui 3 apenas por exemplo, mas poderia ser 2, 1, 3, 5, não há uma limitação numérica para isso. Nós teríamos daí o que a gente chama de litisconsórcio misto. Não se preocupem muito com essa questão do passivo, ativo, misto, que isso é apenas uma nomenclatura. Importante mesmo é gravar. Litisconsórcio, vários autores ou vários réus atuando em conjunto no mesmo processo. Ok? Então essa é a ideia do litisconsórcio. Essas são as partes do meu processo. Lembrando que a parte é um elemento, mas ela deverá ser o quê? Legítima. Ela deve ter condição. Não é qualquer pessoa que pode estar em um processo. É óbvio, quando a pessoa propõe a ação, eu não sei ainda se ela tem legitimidade. Eu vou precisar pensar, raciocinar, ver o aspecto subjetivo para daí dizer se ela é legítima ou não. Ok? Pois bem, depois das partes nós temos a causa de pedir. E quanto conceito? Fato que ampara a pretensão deduzida em juízo, bem como seus efeitos. É na causa de pedir que nós temos a explicação do porquê se pede. Se o autor quer que o réu lhe pague a importância, a causa é a explicação do porquê o réu deve, quanto ele deve. Então, uma palavra bem simplória, para a gente gravar, não vale para a prova, mas uma palavra bem simplória, causa de pedir é a história. São os motivos, são os porquês que levam alguém a estar em juízo. No slide anterior, 319. Eu citei aqui o que está escrito no artigo, porque ninguém é obrigado a decorar a numeração de um artigo e aquilo que consta da sua consulta a qualquer momento. Então, separa. Fundamento legal é diferente de fundamento jurídico. Acho que essa é a principal distinção que vocês devem memorizar. A causa de pedir, ela tem um aspecto que é um pouquinho mais complicado agora. E ao longo dos anos eu observo que o aluno tem uma certa dificuldade, que é o que a doutrina separa em causa de pedir remota e causa de pedir próxima. Bom, aqui é um grande problema para o aluno entender. Por quê? Para a gente poder dizer que algo é próximo ou remoto, eu preciso ter um referencial. Então, o meu referencial é o processo. Então, quando eu falo causa de pedir próxima, é a causa de pedir, é aquilo que motivou, que está mais próximo do processo. E a causa de remoto é o que está lá atrás, mais distante. Sendo a dificuldade de compreensão, então, pensa assim, causa de pedir próxima.
é o que me levou a propor o processo. Em outras palavras, a causa de pedir próxima seria, pode colocar aí entre aspas aí no seu caderno, o ilícito. É aquilo que me levou a procurar o poder judiciário. Enquanto a causa de pedir remota é a relação de direito material, de direito civil que aconteceu em primeiro lugar. Vamos lá. No processo de despejo, para que a pessoa seja despejada de um imóvel, o que ela tem que ter tido com a pessoa? Um contrato. Então, lá atrás, há um mês, 2 meses, 1 ano atrás, firmou-se um contrato. Quando as pessoas assinam um contrato, fazem um contrato, é óbvio que não há nenhuma expectativa de que haja uma violação desse contrato. Todo mundo quer que o contrato seja validado, seja cumprido certinho. Agora, pode acontecer problemas? Pode. Que problema que pode acontecer? Por exemplo, a falta de pagamento. De repente, lá a pessoa que alugou o imóvel, o locatário, não consegue pagar o aluguel. Então, vejam, se não foi feito o pagamento do aluguel, para eu poder receber esse aluguel, para eu poder despejar esse inquilino, esse locatário, será necessária um pedido de despejo. Então, eu vou ter que explicar para o juiz. Juiz, lá atrás, há 1 ano atrás, nós assinamos um contrato. O contrato veio sendo cumprido regularmente até que agora, 1 mês, 2 meses atrás, o réu deixou de pagar esses aluguéis. Então, vejam, o contrato é aquilo que levou as pessoas a se aproximarem. E o que trouxe a necessidade do processo foi a causa de pedir próxima, ou seja, a falta de pagamento. Se eu pegar uma outra situação que me ocorre aqui agora, por exemplo, uma ação de alimentos. Por que uma mãe processa um pai? Por que um pai processa uma mãe para receber alimentos para os filhos? Ora, porque não houve o pagamento. Então, qual é a causa de pedir próxima? A falta de pagamento. Qual é a causa remota? Ou seja, por que uma pessoa deve alimento a outra? Relação de parentesco. Então, qual é a causa de pedir remota? Excelência, a criança é filha de José e Maria. Acontece que José deixou de pagar. Então, como José deixou de pagar, eu necessito dessa ação de alimentos. Conseguiram pegar a ideia aí? Qualquer dúvida, por favor, vão postando no fórum e a gente vai esclarecendo isso. De outro lado, então, vamos recapitular. Eu já fiz a minha petição, contei para o juiz quem são as partes, disse para ele quem é o autor, disse para ele quem é o réu. Contei a história, contei o meu problema, contei o que aconteceu, contei a minha causa de pedir próxima e a minha causa de pedir remoto. Então agora eu vou pedir para o juiz o que eu quero. Excelência, o que eu quero? Qual é o meu pedido? Qual é o meu desejo? Nós já estudamos a classificação das ações e os processos e aprendemos lá o que é um pedido declaratório, uma ação declaratória. Então vocês vão ver que esses conceitos se confundem muito. Então um pedido declaratório será feito em uma ação declaratória, num processo declaratório, que dará origem a uma sentença também declaratória. Então são 3 conceitos que vão sempre estar aí se misturando. De qualquer maneira, grava assim, pedido é o que eu quero. Deverá ser claro, deverá ser objetivo, para que o juiz possa entender qual é o meu desejo. Os lados, quais são os lados? O pedido imediato, que é o bem da vida, que é aquilo que vai mudar na vida de uma pessoa, e tem o pedido imediato. O que é o pedido imediato? O pedido imediato, olha aqui, está destacado. O pedido imediato é o declarar. Esse aqui é o verbo. Esse aqui é que vai trazer do mundo dos fatos para o mundo do direito. Então grava. O imediato sempre será um dos 3 verbos que a gente já trabalhou. Declarar, decretar, lá do constituir, ou ainda condenar. Sempre será um dos 3. Não tem, quer dizer, existem outros pedidos, mas a gente vai aprender mais para frente quando formos aprofundando a matéria. Fechando então, pedido imediato é o bem da vida e o imediato é a pretensão jurisdicional, é o verbo, vamos dizer assim no popular.
Então está ali, ó, é o bem material, por exemplo, entrega de um imóvel, reconhecimento de um determinado crédito. Então, o pedido imediato é o bem da vida. Pode ver que eu coloquei os dois M's em destaque para tentar ajudar você na hora de pensar sobre o assunto. O imediato, né, é a pretensão e o imediato é o bem da vida. O pedido imediato começa com M e o bem da vida termina com M. Então, você tem uma regrinha, né, mnemônica, uma forma de ajudar você numa memorização, porque são palavras muito parecidas, imediato e imediato. E o imediato é a prestação. Está ali, ó, declaratório, condenatório ou constitutivo. Sempre é um verbo. E o declaratório é outro exemplo, né? Aqui é o reconhecimento da paternidade. Então, o que vai mudar na vida de uma pessoa? Ela vai ter um pai. Do outro lado, né, o réu vai ter um filho. Qual é o verbo? O verbo é declarar. Constitutivo. No constitutivo a gente tem o verbo decretar, que é criar, modificar um direito. O que vai mudar na vida da pessoa? Qual que é o imediato? A questão do casamento. Então, o réu ou a ré vão poder seguir a sua vida, o autor também vai poder mudar a vida da pessoa completamente. E o decretar é o verbo aí, a pretensão jurídica que eu quero. Condenatório é a mesma coisa, é o único capaz de gerar um título executivo judicial. Então, o que vai mudar na vida da pessoa? Vai receber lá 50 mil por dano moral. O que vai mudar na vida do réu? Vai pagar, vai perder 50 mil. Qual que é o verbo? Qual que é o imediato? É o verbo condenar. Constitutivo. Aqui eu trago um exemplo de dois pedidos que eu falei para vocês em aulas anteriores, que é a possibilidade da acumulação de pedidos. Então, eu estou pedindo aqui, ó, declarar o reconhecimento da união com a ré. Então, o primeiro pedido é para declarar, e o segundo para pôr fim a essa relação. Então, eu preciso, para poder pôr fim a uma união estável, poder partilhar os bens, tem que primeiro reconhecer a existência para depois pedir o fim dessa união. O que acontece? Como os elementos da ação são elementos externos, eles servem para mim, serve para nós identificarmos quando que duas ações são idênticas. As ações serão idênticas quando tiverem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Você pode se perguntar, mas alguém propõe uma ação igual a outra? Pode ter certeza. Isso acontece, isso é um erro, certamente, não deveria acontecer, mas se acontece, tem que ser resolvido. Por quê? Duas ações idênticas, isso é muito importante, duas ações idênticas nos traz o risco de decisões contraditórias. Embora sejam iguais as ações, as sentenças podem ser diferentes. E o Estado não quer isso. Se eu tenho duas ações idênticas, uma delas vai ter que morrer, uma delas vai ter que ser encerrada. Certamente será encerrada a mais recente, a ação mais nova. Como é que a lei trata? Então está lá, ó, artigo 337, parágrafo 2º do CPC. Uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Mais uma vez, não se iluda. Apesar de ser uma coisa esdrúxula, existem ações em que isso acontece. Pois bem, aqui é muito importante, ó. Os elementos da ação prestam identificação da ação, pois somente conhecendo será possível identificar sua repetição em juízo, possibilitando a ocorrência da litispendência. Então, se eu tenho duas ações idênticas, tramitando, se eu tenho duas ações idênticas que estão perante dois juízes, eu tenho a figura da litispendência. Então, olha lá, litispendência me traz a ideia de pendente, de tramitando juntas. Uma delas vai ter que se encerrar, como eu já disse, a mais recente. Agora, PC de uma delas já ter sido julgada. Então, se eu tenho duas ações idênticas, mas uma delas já se encerrou, uma delas já acabou, a gente fala que então houve a coisa julgada. Eu não vou poder julgar uma segunda vez uma ação que já foi julgada anteriormente. Então, separando. Litispendência, duas ações idênticas,
ainda em trâmite. Coisa julgada, 2 ações idênticas, mas uma delas já se encerrou por força de uma sentença. Ok? Então, aí está a importância do estudo dos elementos. A partir dos elementos eu posso verificar se 2 ações são ou não são idênticas. Então, está aqui, né, para que haja identidades, para fins de litisπendência conjugada é necessário que, além da identidade das partes, tanto o pedido imediato quanto o mediado sejam idênticas. Ou seja, resumindo, tudo tem que ser igualzinho. Se tiver um autor diferente ou um réu diferente, não é litispendência, porque mudou as pessoas que estão brigando em juízo. Pode ser uma outra figura, que nós vamos ver em outra oportunidade. Veja a seguinte situação aí, ó. Eu tenho 2 ações. Então, se existe uma ação de despejo proposta pelo locador A contra o locatário B por falta de pagamento, então eu tenho uma ação. Eu posso ter uma segunda ação e uma outra demanda proposta pelo mesmo locador A contra o mesmo locatário B, com a mesma pretensão, ou seja, com o mesmo pedido. Eu quero na primeira o despejo e eu quero na segunda também o despejo. São as mesmas partes e é o mesmo pedido. Só que olha a diferença. Na segunda, por descumprimento de outra cláusula contratual. Por exemplo, a falta de conservação do imóvel. Né? Por exemplo, o verbo gratia significa o VG aí. Nessa situação, eu tenho as mesmas partes, eu tenho o mesmo pedido, mas eu não tenho a mesma causa de pedir. Ora, se eu não tenho a mesma causa de pedir, se as 2 ações estão em trâmite, eu não posso falar que eu estou diante de uma litispendência, porque a litispendência pressupõe mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Mas concorda comigo que será muito ruim ter essas 2 ações tramitando? Então, para essa situação em que a causa de pedir ou o pedido são diferentes, nós temos uma outra figura jurídica. Pois bem, se eu tenho a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido, eu estou diante da conexão. E veja que essa conjunção alternativa ou faz toda a diferença. Na litispendência eu tenho as mesmas partes e a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aqui é a conjunção aditiva e. Na conexão é ou. Quando eu tenho a aditiva e, eu estou diante da litispendência. Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Se eu tenho causa de pedir ou pedido, estou diante da conexão. Ora, na litispendência e na coisa julgada, eu vou ter o quê? A extinção de um dos processos. A extinção do processo, certamente, o mais novo. Diferente disso, na conexão, ao invés de ter o fim de uma das ações, eu vou ter a reunião dessas ações. E preste atenção num aspecto. Na litispendência, tem que ser as mesmas partes. Na conexão, as partes podem ser diferentes. Eu posso ter autor e réu diferentes, mas estarem discutindo o mesmo objeto. Por exemplo, pessoas diferentes brigando pela mesma casa. Herdeiros diferentes discutindo o mesmo imóvel. Nesse caso, eu vou ter conexão e não uma litispendência ou uma coisa julgada que depende de ter uma identidade de todos os aspectos. Pois bem, pessoal, esse era o nosso tema da aula de hoje. Discutir a questão dos elementos da ação. Muito importante entender lá a distinção imediato do pedido, causa de pedir próxima, causa de pedir remota. E esses últimos itens aí, litispendência, que é quando eu tenho 2 ações idênticas, 2 ou mais ações idênticas tramitando. Coisa julgada, 2 ou mais ações, quando uma delas já foi julgada. E conexão, quando eu tenho mesmas partes, quando eu tenho o mesmo pedido ou mesma causa de pedir. Né? Então, conexão não precisa ter as mesmas partes. Precisa ter pedido igual ou causa de pedir. Basta um deles e já estou diante da conexão. Tá bom? Não se esqueçam de participar do fórum e mandar e-mail para mim, como está lá no slide número 1, o endereço certinho do e-mail, com dúvidas, sugestões, né, observações ou mesmo reclamações. Tá bom? Muito obrigado aí e logo estaremos juntos novamente. Muito obrigado.